Fala pessoal, eu sou o André Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como imprimir relatórios do Report Viewer direto na impressora. Bom, tem aqui uma aplicaçãozinha de exemplo em que a gente tem um relatório muito simples, porque, mais uma vez, o foco não é no relatório, mas sim na funcionalidade que a gente vai mostrar. Esse relatório é uma listagem de itens e ele tem algumas páginas aqui. Vamos ver o modo de impressão. Temos aqui 6 páginas, uma listagem de qualquer informação, de itens sequenciais. Eu tenho um botão exibir que abre esse formulário que a gente acabou de ver. E a ideia é que a gente vai implementar um método para que esse relatório seja impresso direto na impressora, esse mesmo relatório aqui. Como esse é um assunto um pouquinho mais complicado do que o normal, eu já preparei aqui uma pequena estrutura aqui para o nosso projeto. Então, o método, quando eu chamo aquele botão imprimir, eu já estou criando aqui o dataset, eu já estou criando o relatório. E aí a gente tem 2 métodos que a gente vai precisar preparar para fazer a impressão direta do nosso relatório. Esse vídeo eu estou me baseando no código apresentado aqui neste post do Brian Hartman, em 2009, faz muito tempo que ele criou uma classezinha aqui, ó, Report Print Document, que faz exatamente isso que a gente vai ver. Tem um outro post no fórum do MSTN que pegou exatamente esse código, colou aqui, não deu crédito. Isso é uma coisa meio ruim quando as pessoas fazem isso, mas essa é exatamente a mesma classe aqui daquele apresentado no artigo do Brian. E aqui, aquele artigo, eu imagino que ele seja baseado nessa estrutura um pouco mais simples aqui, que é o que a gente vai usar como base. Então, primeiro a gente vai exportar o relatório, porque como é que funciona? A gente tem que exportar primeiro esse relatório em imagens, em memória, né? De forma que cada página seja gerada uma imagem. E aí a gente vai pegar, utilizando um print document, a gente vai imprimir cada uma dessas imagens em uma página. Legal, como é que a gente faz isso então? Primeira etapa é exportar o nosso relatório e gerar então as nossas imagens. Como é que a gente vai fazer isso? O Report Viewer, né, a variável aqui, relatório, ele tem um método chamado render. Esse método render ele recebe um formato. Esse método render aqui é o mesmo método que eu usei num artigo aqui sobre exportação do Report Viewer. Aqui a gente passa no método render aqui o formato que a gente quer e aí a gente escreve, ele retorna um array de bytes e a gente escreve esse arquivo onde é que a gente quiser, né, no lugar que a gente quiser, no sistema de arquivos ou em memória. Aí o que acontece? Uma das opções do método render é o formato image. E aí, só que aqui a gente tem que salvar em memória. A gente não pode simplesmente gravar. A gente até poderia gravar as imagens e depois imprimir as imagens do sistema de arquivos, mas essa não seria a melhor implementação possível, porque a gente não precisa salvar os arquivos. A gente pode manter as imagens em memória e depois imprimir essas imagens em memória. Para fazer isso, a gente tem que usar essa sobrecarga aqui, ó, que recebe então o formato, que é image. Aí a gente vai receber aqui um device info, que eu já vou explicar o que é. Vou deixar aqui um ponto de interrogação por enquanto. Aí a gente tem um callback, porque a gente vai ter que gerar uma string em memória para cada página, né? A gente precisa das strings separadas. Então a gente precisa aqui desse create stream callback. Como é que é a estrutura desse create stream callback? Eu vou apertar aqui F12 para a gente ir na declaração dele. E ele é um delegate, né, que espera um método com essa assinatura aqui. Então eu vou copiar aqui isso aqui, vou colar aqui no nosso código e vou remover aqui a palavra delegate. Vou dar Ctrl Ponto em string para adicionar um using ali de system.io, que está nesse namespace, a classe string. E aí o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que basicamente retornar um memory string, que é aonde o Report Viewer vai salvar o conteúdo da página. Para cada página ele vai chamar esse método para criar então a string daquela página, new memory string. Só que o que acontece? A gente vai precisar dessas strings depois para a gente conseguir imprimir. Se a gente só retornar elas aqui, a gente não vai ter uma referência para elas e a gente não vai conseguir usar elas depois. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um private list de string, vou dar o nome aqui de streams, igual a new list de string. E aí aqui a gente vai fazer stream igual a new memory string. A gente vai adicionar na lista de streams essa string que a gente criou. E aí a gente vai retornar. Dessa forma a gente consegue manter
as streams que foram geradas para a gente conseguir imprimir depois. Legal. Próxima opção aqui é um array de warnings, que a gente também não vai precisar utilizar, mas a gente tem que passar de qualquer forma. Então, warnings, out, warnings. E essa é a assinatura. O que está faltando aqui? Está faltando esse device info. Se a gente olhar aqui, como é que é a estrutura desse device info? Ele é um XML falando qual que é o tamanho da página, qual que é o tamanho da margem, coisas desse tipo. Se a gente abrir aqui o nosso relatório em modo XML, a gente vai ver aqui no finzinho que a gente tem mais ou menos essa estrutura aqui. Ou seja, a gente consegue ler essas informações do nosso próprio relatório. Para a gente não perder tempo aqui, eu preparei já esse método, um método que vai receber o nosso relatório e vai retornar o device info com essas informações que estão no nosso relatório. Esse método eu me baseei justamente na classe aqui do Brian Hartman, e eu vou copiar ele aqui e vou colar agora no nosso código. Tá aqui o nosso método, ele vai receber o nosso relatório e ele vai retornar a string já lendo as informações aqui, ó, do nosso relatório, as informações da página e das margens. E aí a gente vai chamar o método aqui, ó, criar device info, né, que eu dei o nome em português passando o relatório. Legal. Se a gente chamar isso aqui e a gente colocar um breakpoint, o que vai acontecer? Vamos executar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Imprimir. Ele caiu aqui no nosso breakpoint e a gente vê aqui a nossa lista de strings tem 6 streams, que é uma stream para cada página. Só que eu vou clicar de novo aqui no imprimir e vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Agora a gente tem 12. Por quê? Porque eu não limpei a minha lista. Então, na verdade, antes de chamar esse render, a gente tem que limpar a nossa lista de streams. Vamos criar um métodozinho aqui rapidinho, então. Private void, limpar streams. E a gente vai chamar aqui, ó, limpar streams antes da gente começar a impressão. Temos aqui 6 streams. Vou chamar de novo e temos 6 streams novamente. Legal. Então, a primeira parte do nosso código a gente terminou, que é a parte de gerar cada página como uma stream. Agora, o que a gente vai fazer? A segunda parte a gente vai pegar essas streams, a gente vai utilizar um print document e a gente vai imprimir cada uma dessas streams em uma página diferente do print document. Então, vamos fazer o seguinte, using um novo print document. E aí, o que a gente tem que fazer com esse print document? A gente tem que configurar, primeiramente, as page settings, de acordo com o que está definido no nosso relatório. Então, a gente poderia, logicamente, a gente poderia fazer o seguinte, relatório igual a get default page settings. Isso funcionaria se o tipo do retorno desse método fosse também do mesmo tipo que ele está esperando aqui. Mas não é, a Microsoft fez um favor aqui para a gente de fazer diferente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um novo page settings. E a gente tem que setar nesse page settings o paper size e margins, que a gente vai pegar da onde? A gente vai pegar daqui do relatório. Legal, então a gente configurou a página aqui do nosso print document. A gente vai fazer pd.print. Para quem não conhece a utilização do print document, a gente tem que utilizar esse método aqui, ó, print page, que ele vai chamar esse evento para imprimir cada página, e aqui a gente tem que falar o que tem que ser impresso em cada uma das páginas. E aí a gente chama pd.print. E ele vai iniciar a impressão, ou seja, ele vai chamar esse método aqui. A gente vai conseguir imprimir nesse e.graphics, que é a página, né, onde a gente vai imprimir. E aí a gente fala se tem uma próxima página ou não. E ele vai chamando esse evento para cada página até a gente falar que não tem mais nenhuma página para ser impressa. Legal, então o que a gente vai fazer aqui? Para começar, a gente pegar a nossa stream. A gente tem várias strings, então a gente tem que manter aqui, vamos criar aqui um private int stream atual. Aí, antes da gente começar o print, a gente vai setar string atual igual a 0, que a gente vai começar pelo índice 0. E aqui a gente vai pegar string igual streams no índice stream atual. E depois de imprimir essa página, a gente vai fazer um stream atual mais, para ele incrementar 1. E aí a gente vai fazer o seguinte, e.hasMorePages, que é a propriedade que a gente tem que configurar para indicar para o print document se a gente tem uma próxima página ou não, a gente vai setar como stream atual menor do que streams.count. Se a gente tiver com o índice além da contagem de streams da nossa lista, significa que a gente não tem mais páginas para imprimir. Senão a gente vai setar como true e ele vai chamar esse método de novo para a próxima stream. Então vai ser um ciclo de chamadas desse evento para cada página.
Aí aqui a gente vai fazer e.graphics.drawImage e a gente tem que passar a imagem. Como é que a gente faz para pegar a imagem de uma string? A gente vai primeiro fazer um using aqui de metadata. A gente vai criar um metadata igual a new metadata. Essa classe, aliás, metafile, essa classe é a classe em que todos os tipos de imagem derivam. Então, bitmap, image, tudo deriva de metafile e ele tem um construtor que recebe uma string. E a gente vai passar a nossa string aqui. E aí esse metadata vai estar preenchido com uma variável de metafile que a gente pode passar para o método drawImage. Metadata. E aí a gente vai passar aqui em que lugar que ele vai desenhar a página. A gente vai pegar e.pageBounds, que são as dimensões da nossa página. Ele vai desenhar a imagem justamente na nossa página. Só que eu estou esquecendo do negócio aqui. Eu me lembrei que o seguinte, quando o report viewer gera as strings, ele deixa a string na posição final. E se a gente for tentar ler essa string, ele não vai funcionar porque não tem mais nada além da posição que a gente está. Cada vez que você lê uma string, você tem que rebobinar ela para o início para você conseguir ler de novo. Então a gente vai fazer isso fazendo assim, ó, string.seek posição 0 com base no início da string. Ele vai rebobinar a string de forma que a gente consiga ler de novo ela para a gente desenhar no nosso relatório. Vamos testar, imprimir. Aí ele mandou para a impressora, mas aí a gente tem um problema. Ó. Ele mandou para a minha impressora padrão, que no momento não está conectada no meu computador. Eu quero imprimir agora numa impressora específica. Eu vou setar aqui no meu print document o nome da impressora é igual a Primo PDF, que é uma impressora PDF que eu tenho instalado no meu computador. E aí ele vai mandar para essa impressora. Vamos criar aqui o nosso PDF. E está aqui o nosso relatório impresso direto na impressora. Claro que se você tivesse mandado para uma impressora de verdade, ele seria impresso diretamente nessa impressora que você escolheu. Legal. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, ao invés de fazer tudo isso aqui que eu acabei de ensinar a vocês, a gente pode utilizar a classe, essa classezinha aqui que o Brian Hartman disponibilizou no artigo dele. O problema é que essa classe, por exemplo, não possibilita a mudança de impressora. Ele vai imprimir sempre na impressora que tiver sido utilizada por último no Windows 10, que é a configuração, é o modo de funcionamento do Windows 10, ou na impressora padrão no caso de outros sistemas operacionais, de Windows anteriores. Vamos testar então como é que a gente faria isso. A gente vai fazer o seguinte, adicionar existing item, vou selecionar aqui a classe que eu baixei aqui no meu desktop, tá aqui a implementação, ele fica no print report sample, nesse namespace, e a gente vai fazer a utilização dessa forma aqui, ó. Vou vir aqui, vou comentar aqui esse exportar e imprimir que a gente acabou de implementar, e a gente vai fazer using var report print document, é o nome que você quiser, né? Print report sample então new, né? E passando o relatório aqui. E aqui é rpd.print. E aí ele tem toda essa implementação que a gente fez aqui, só que utilizando a impressora padrão, que a gente pode até selecionar aqui, né? Se a gente quiser, mas ele não tem toda a flexibilidade que a gente tem aqui. A gente pode mudar o que a gente quiser do jeito que ele vai ser impresso. Vamos executar e testar como é que funciona essa classe. Relatório, imprimir. Vou criar o PDF, salvar. E está aqui o nosso relatório também. É exatamente a mesma implementação, só que com algumas outras coisas mais complexas que ele fez essa implementação dele aqui. O código é um pouquinho maior, como vocês podem ver aqui. E ele suporta também relatórios não só RDLC locais, como também relatórios server, que estejam publicados no Reporting Services. Vou disponibilizar essa classe aqui também para vocês. Vocês podem baixar no link. Os links eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo. E também a classe vou converter para VBNet e vou disponibilizar no meu site para vocês também. Bom, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês tenham aprendido direitinho como imprimir relatórios do Report Viewer direto na impressora. Se você gostou, por favor, dá o joinha, se inscreve no canal. E dá uma olhada também no meu site, www.andrealveslima.com.br. Se você quiser baixar aqui esse exemplo que a gente viu nesse vídeo completo, é só se inscrever na minha newsletter e você vai receber o link onde você baixa não só esse projeto de exemplo, como os dos outros vídeos e artigos que eu já publiquei também. Então, dá uma olhada lá e fico aguardando os seus comentários logo abaixo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu, até a próxima.